Juliano Basso mora na Chapada desde 1997, é natural do Rio Grande do Sul, mas mudou-se muito cedo para o Mato Grosso. Ele é o criador e presidente da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, que realiza o encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Hoje vem ao programa compartilhar essa história de mais de 20 anos. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. Finalmente, né, conseguimos te trazer aqui no estúdio, né, Juliano? Aí. Já são bastante tempo fazendo esse convite e a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje, tá bom? Tá bom, também estou feliz de estar aqui com você e com os ouvintes para poder falar um pouco sobre a Casa de Cultura e o Encontro de Culturas. Bacana. Conta pra gente como é que surgiu a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. A casa surgiu no ano de 97, uma data bem específica, dia 7 de setembro de 1997. A gente fez a fundação, assim, como a pedra fundamental da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. É uma reunião, sempre veio de amigos, a gente estudava filosofia na Universidade Federal em Goiânia, e desse grupo a gente já frequentava desde o final dos anos 80, no começo dos anos 90, a Chapada, vindo para São Jorge, a gente ia para o Matão também, que tinha... um dos amigos tinha terra lá e a gente foi fazendo visitas frequentes e vindo cada vez mais. Depois de terminar os estudos e ter passado um tempo estudando também fora do Brasil, quando voltei a gente se reuniu e não querendo morar em centros urbanos, essas coisas, e resolvemos criar a Casa de Cultura. E esse Matão que você falou é onde teve a comunidade alternativa, que morou alguns alternativos do começo da... Bacana. No começo a gente sempre ia para lá e lá morava o Fred. Sim. Que inclusive finado Fred, né, que era nosso amigo, faleceu há pouco tempo. Foi que sempre morou picada lá. De cobra, né? Dizem que foi de picada de cobra. E né? eu acho que foi a mesma que me picou também. A sorte eu consegui atendimento em meia hora, né? E fez toda a diferença. Mas foi lá no Matão? Não, foi no Rio das Cobras. Por que será, né? No Rio das Cobras, sim. Mas isso, e a gente sempre ia lá e passava temporadas, meses às vezes, e para São Jorge também. E então, já para mudar para São Jorge, a Casa de Cultura surgiu nesse intuito de trazer um intercâmbio e um reconhecimento um pouco desse universo cultural aqui da região, né? Riquíssimo esse patrimônio imaterial aqui, que estava praticamente resguardado, né? Não tinha sido nem há pouco tempo, por exemplo, o sítio histórico remanescente de Quilombola, o Calunga, né? Tinha sido contatado, então ainda era como se tivesse, os avacanoeiros tinham sido também contactados. Foi, né, nos anos 80 um pouco que aconteceu essas coisas. A Chapada ainda resguardava uma cultura bem dos primórdios da formação do que foi o Brasil, principalmente nessa parte do negro, e o que é a história também com os povos indígenas. A gente tem esses dois elementos muito fortes aqui na Chapada dos Veadeiros, às vezes pouco conhecidos da maioria das pessoas. Na época, os Calungas não eram nem um território próprio, quilombola, reconhecido, né? Não, e até hoje ainda não tem todo esse reconhecimento. É reconhecido pela Fundação Palmares, mas sofre ainda com a demarcação das terras, ainda está em todo um processo que até hoje não finalizou, vamos dizer assim. Tem um reconhecimento um pouco maior, bem maior, né, inclusive sobre o território, né, sobre o que significa esse território para o Brasil. É o maior território quilombola, de remanescente de quilombolas do Brasil. Então ele é muito importante, além de ser um lugar de cerrado preservado, belíssimo, lindas cachoeiras, rios, né, todo esse movimento. Um dos atrativos, inclusive, mais visitados do ecoturismo aqui é a Cachoeira Santa Bárbara, que está dentro do território Calunga. Com certeza. Já foi eleita, né, a cachoeira mais bonita do Brasil, pelo Guia Quatro Rodas. Juliano, então a Casa de Cultura já surgiu com esse foco que é muito parecido com o encontro, né? Preservar e valorizar a cultura tradicional da Chapada. E também o intercâmbio de trazer
acontecimentos que estão aí modernos, né, que estão nos grandes centros também, culturais, que às vezes a gente não tem acesso nos interiores. Então também com esse intuito de trazer teatro, de trazer música, de trazer discussões sobre políticas públicas, encontros, porque a Chapada virou esse grande encontro entre quem aqui vive e as pessoas que chegam, né, assim, algumas para querer viver, algumas que conseguem ficar vivendo, os visitantes que vêm para Chapada do Veadeiro, então todo mundo se encontrando. Postar foto no Instagram, né? É um encontro, e as pessoas acho que buscam esse encontro um pouco mais com a natureza, né? Então, de ter esse contato um pouco mais próximo, assim. O ecoturismo, todo o turismo desenvolvido aqui leva as pessoas a buscar isso aqui na Chapada do Veadeiro. Sempre quando toca nesse assunto, eu presto um tributo aqui a um radialista, né, que ajudou muito a Paraíso FM, que é o Pedro Sigor, filho da Janete, do Crescer, né, ele nos deixou já há algum tempo, e ele sempre falava assim: Alto Paraíso de Goiás, uma província com aspectos cosmopolitas. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Com certeza, tem gente aqui de vários lugares, né, dizem até que de vários planetas, né? O Alto Paraíso é bem cosmopolita. Então, qual tipo de atividade que já acontecia na Casa de Cultura antes do Encontro de Cultura? E só para eu me situar, a Casa de Cultura surgiu no ano... 97. Em 97, meio na construção, então já pro 98 a gente fez o primeiro Festival de Cultura de São Jorge. Aí já reunindo a comunidade mesmo, a Geomar, o Jorival, todo mundo o Renê, que nos deixou, nosso grande amigo maravilhoso aí lá do Segredo, que era um grande... Então essa comunidade a gente trouxe ela para o palquinho dentro do Cavaleiro, e ali fazemos serenatas. O Renê é pai do Renato? Não, irmão. Irmão, o mais velho. É de família, né? Porque o Renato é o mestre das cordas. E o Renê era aquela coisa ainda mais tradicional, que aprendeu a tocar ouvindo a rádio, né? Morando lá no Segredo. Tocava viola ou violão? Viola e violão, mas mais violão, mas ele cantava muito essas músicas caipira, cantava muito bem Juraildes, né? Todo esse universo dessa música que tocou no começo, cantão, faz parte dele, assim, o que era ele. E ele ficava morando muito lá no Segredo, então ele voltou para a natureza, ele era bem o matuto, né? Que a gente diz, o caipira, né? Essa pessoa que gosta de viver essa vida assim, bem próxima à natureza, e sabe viver, porque tem que saber plantar, né? É outro ritmo. Então o Renê foi um desses artistas lá de São Jorge, no primeiro encontro, já utilizando a arte do Moacir, né? Que é um grande artista de São Jorge. Vamos falar sobre ele. E desde o começo a gente já utilizou isso e já via essa grandeza toda na arte do Moacir. Então, primeiro festival de cultura, e depois a gente teve alguns eventos, tipo Semana Santa Musical, que trouxe o grupo Feijão de Bandido, depois eram os grupos de Brasil. Eles estiveram aqui na rádio, Feijão de Bandido, na última vez que tocaram nas Cristais. A primeira formação deles, era todo mundo muito jovem naquela época e tal. E aí aí tinha um grupo de teatro também, que a gente percorria, sempre a gente deu muita ênfase ao teatro de rua, ao teatro mambembe, de circo, né, as brincadeiras, essas coisas, e as crianças já estavam envolvidas. Era como se fosse um embrião do que viria a acontecer a partir do ano 2001, que é o Encontro de Culturas Tradicionais. Então foi feito em 98, em 99 a gente já trouxe a Caçada da Rainha, o Congo de Niquelândia, o pessoal do Calunga pela primeira vez. Então já começou aí a fazer uma pesquisa na região para entender um pouco mais dos modos de vida, das músicas, das formas aí de manifestar-se dessas comunidades. E aí foi o embrião que gerou, a partir de 2001, o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada do Veadeiro. Como é que foi a aceitação da comunidade de São Jorge, quando vocês começaram o trabalho da Casa de Cultura? Bom, como a gente já estava ali vindo praticamente há alguns anos, e já conhecia meio que todo mundo. São Jorge antigamente era uma comunidade ainda muito carente, que era o pessoal remanescente ainda do garimpo, né? Então o turismo ainda não tinha começado tão forte. A ideia era fortalecer essa identidade mesmo. Então a gente sempre foi muito amigo e muito unido com todo o pessoal, conhece todo mundo, que é
ali da vila de São Jorge, que é nativo, né? Que a gente que já vivia ali, tem uma amizade que conhece todo mundo desde pequenas, estão hoje grandes, os mais velhos. Acompanhei a história do seu Domingo, pai do Moacir, do seu Zé Trucati, do seu Zé Raimundo, que são figuras fantásticas, aquele pessoal do universo ainda mágico, antigo, do garimpo. E essas pessoas aí foram grandes amigos e grandes inspiradores e grandes... nos ajudaram muito a fazer o que é o encontro de culturas, e no começo foi muito bom, era muito junto com a comunidade. Então, assim, essa relação sempre foi muito horizontal e muito legal, assim, porque a nossa ideia sempre foi de trabalhar e fortalecer essa identidade da comunidade. Maravilha. E como é que foi evoluindo até chegar no encontro de cultura, e qual o ano que começou? Então, no ano 2000 a gente não fez, foi um ano difícil, mas teve um decreto que, agora não me lembro o nome, acho que é 3554, que ainda pelo Fernando Henrique, esse decretava-se a presidência, a partir de então, que não só mais seria passível, não é tombamento, mas o patrimônio material se chama você tomba uma igreja, um museu, uma coisa antiga, e aí instituiu-se a política do patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, então, os modos de fazer, usos e costumes, festas e celebrações. Que foi o surgimento do IFAM, ou o IFAM foi só depois para administrar? Não, o IFAM já é bem mais antigo. Foi dentro, tá. O IFAM já estava funcionando há muitos anos. É de Mário de Andrade. Não sabia. Não, o IFAM é interessante. Super. E aí, então, instituiu-se isso como registro no livro de saberes do IFAM e também como planos de salvaguarda. E dentro dessa política, a gente já vinha com esse projeto, com a ideia de fortalecer a identidade cultural, regional daqui, né? Porque viu o advento do turismo como um advento às vezes perigoso para as comunidades ainda que não estão preparadas para receber os turistas, às vezes se sentem um pouco inferiorizados, porque chega todo mundo com grana, bem arrumado da cidade, né? Tá toda aquela coisa. Então a ideia era preparar através da forte orgulho do pertencimento àquele lugar, das coisas que aqui, dos elementos que aqui tem. Então a gente tinha que ressaltar muito isso. E essa ideia, então, a gente conseguiu um apoio lá em Brasília, no ano 2001, através da associação comunitária, junto, né, com a associação comunitária da Vila de São Jorge. Depois a gente conseguiu um outro parceiro, que era o Instituto de Produção Cultural Brasileira, que era uma ONG lá de Brasília. Então, e com o Ministério da Cultura. Lembro que a gente na época conseguiu 23 mil, eu acho que era isso. E no primeiro encontro de culturas. Uhum. E depois conseguiu mais alguma coisa com a Embratur junto com essa ONG. Foi bem legal. Trouxemos Zé Mulato e Cassiano, todas as comunidades daqui da região. Foi bem bacana. Bacana. Olha só, tem uma história que eu já ouvi, que eu gostaria que você contasse, porque é muito bonita. Uhum. Eu já ouvi de como é que você conheceu o povo Calunga, especialmente a Dona da Inda, né? Uhum. Então conta pra gente como é que foi, porque eles começaram a ser os protagonistas do encontro, né, o povo Calunga. Porque também assim, não são uma parte do encontro, do protagonismo do que a gente faz com o encontro, mas como os outros grupos são, claro, também, claro. O Congo de Niquelândia ali. Mas o Calunga tem uma riqueza, esse patrimônio material muito rico, porque eles viveram muito tempo com isolamento ali, só dentro da comunidade deles mesmo. Então eles trazem elementos que estavam também aqui, hoje a gente já não tem mais, e ainda estão vivos lá. A cultura de folias é riquíssima, de música, de tudo isso. Bom, na verdade eu não sei qual que é a história que você tem aí, mas assim, eu comecei a frequentar lá. Primeiro contato seu com a Dona da Inda. Eu comecei a frequentar primeiro ali pela EMA. Sim. Né, foi o primeiro contato que a gente foi fazendo, porque estava mais próximos, e depois foi aprofundando isso até no Vão de Almas, onde a Dona da Inda mora.
E a dona Dainda sempre foi muito protagonista dentro do festejo da Romaria do Vão de Almas. Sim, que acontece em agosto, né? Que acontece no mês de agosto, é uma Romaria do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora da Badia. Quase que eu falo Nossa Senhora do Rosário, mas aqui é Nossa Senhora da Badia. E ela sempre que estava ali, fazendo os enfeites, sempre tendo, e eu sempre tive assim, a gente sempre chega com muito cuidado e respeito. Então não tinha muito contato com ela, mas sempre via ela nesse protagonismo de estar. Então até que a gente teve a oportunidade de se conhecer, de chamar ela para participar do encontro de culturas lá em São Jorge, e ela se prontificou e a gente acabou combinando de fazer o Império, que era, antes a gente levava o grupo que fazia a sussa, a catira, a curraleira, né, as tradições musicais, principalmente a sussa, que é uma dança que só tem mais lá e no Tocantins, bem própria da comunidade. E aí a gente, vamos fazer como aqui o festejo e vamos fazer o Império do Divino Espírito Santo lá em São Jorge. O povo que está participando do encontro experimentar um pouco daquilo que eles vivem lá, né? Isso, um pouco dessa comunidade. E a gente acabou fazendo e se tornou uma tradição do encontro e faz parte hoje da história do que é esse segundo momento, onde a gente sai é como se fosse no Brasil mesmo, sai do universo indígena, da aldeia multiétnica, e aí os Calunga fazem essa transição para esse universo da chegada do Divino Espírito Santo, que para mim significa muito do que é o Brasil, né? Assim, porque os portugueses chegaram sobre essa bandeira também, na dita descobrimento, invasão, esse universo. Sim. Aí que a gente fica tramitando aí, porque estavam os povos aqui, mas chegaram. Eu acredito que quando chegaram bem intencionados, pelo menos no começo, mas sabe como as intenções mercantilistas, né, de ganhos, essas foram mudando e foi fazendo toda uma exploração e uma coisa que continua até hoje. Mas sobre a bandeira do Divino Espírito Santo existia um lema, e o divino significa isso. Já era feito em Portugal essas festas por Dom Diniz e a Rainha Isabel, né, que depois ficou Santa Isabel, que era uma profecia que o mundo tinha passado como se fosse Deus, o Antigo Testamento, aquele universo, mas tipo, vinha o Filho, que era Jesus, e que ele transitaria para a era do Divino Espírito Santo. Então entendi. Aqui os descobrimentos significam a abertura dessa nova era, a era do Divino Espírito Santo. Interessante. Né? E então o Divino quando chegou aqui o barco, chegou com a bandeira do Divino em cima. Ele estava muito ligado à Ordem de Cristo, que na verdade são dos Cavaleiros Templários antigos, que faziam aquelas cruzadas, pegaram conhecimento no Oriente. Então Sim. Tem toda uma história sobre o divino muito forte, e que tem um significado simples, mas interessante, que é a comida farta para todos, aquelas mesas que servem comida. A comida é grátis, todo mundo, então se serve dentro do Império. E aqui no Calunga não, mas no Maranhão ainda preserva, na Bahia e tal, que é a coroação de uma criança. Sempre é criança, o imperador do Divino Espírito Santo, significando que a inocência irá governar o mundo. E também em Portugal eles faziam isso, e em alguns poucos lugares ainda fazem no Brasil, que era liberdade para todos. Então escolhia alguém preso lá e soltava da prisão, com esse significado. Então esse era o ideal do mundo novo, onde a inocência governasse o mundo, né, como a pureza da criança, e depois tivesse todo mundo liberdade e comida farta para todos, né, um pouco do Pai Nosso. Bacana, bacana. Vislumbrando, né, um território pleno, assim. Isso, né? Um território pleno de harmonia, né. Bacana. Então, agora, resumindo, de lá para cá, como é que você vê a trajetória do encontro e faz um apanhado, assim, das diversas fases que o encontro passou? Aí depois, no próximo bloco, a gente fala sobre a aldeia, que é parte do encontro, claro. Né? Então, vou resumir, né, porque não é tanto tempo. A gente começa nesse ano 2000 um encontro de culturas tradicionais, oriundo desses primeiros festivais, da Casa de Cultura, da formação e tudo isso, em 2001. E esse 2001 a 2002, a gente ainda sobre o 2001 e 2002, esses dois eventos, que era o início, marcava ainda um governo, era do Fernando Henrique na época. 2001 era. Então tinha umas políticas assim, já vinha no Brasil Solidário, tinha uma política assim querendo aumentar essa possibilidade
mais social, digamos assim, né? De reconhecimento do povo brasileiro. Então foi 2000 e 2000 foram anos assim que a gente não tinha muito recurso, todo mundo, mas com muita vontade de fazer, muitas parcerias. No ano 2001 a gente conseguiu fazer esses 15 dias, como eu falei, trazendo várias... Cordel do Fogo Encantado, eu lembro que veio pela primeira vez, nem era famoso, estava em Brasília, a gente conseguiu trazer. Olha que bacana, hein? Zé Mulato e Cassiano, a comunidade participando mais, e o Congo de Niquelândia, que sempre vem, o pessoal da folia ali de São João da Aliança, a Caçada da Rainha, que é nosso parceiro também, lá de Colinas do Sul. Seu Zé Nilo, né? Isso, mas a gente fez a cavalo, olha tudo, que legal, né? Na igreja, era mais completa. E também o pessoal lá com a Sussa lá dos Calunga. Em 2002 aí a gente conseguiu trazer o Naná Vasconcelos, o primeiro grupo indígena que veio os Craô, e a gente conseguiu trazer Genésio Tocantins, ou seja, a gente conseguiu trazer um ônibus do Tocantins. Você sabe que aqui a nossa cultura, ela é muito mais irmanada e parecida e tem coisas com o Tocantins do que o restante de Goiás, né? Sim. A gente tá muito mais culturalmente... Nordeste goiano, né? Nordeste goiano tá até mais... Até o sotaque não é tão parecido com Goiânia mais, entendeu? Então a gente tá muito mais ligado aí, muito ligado com o Tocantins. Então no Tocantins tem Caçada da Rainha, no Tocantins tem Sussa. Ah, legal. Então tem várias manifestações que aqui também tem. Interessante. Bom, aí esse 2001, Naná Vasconcelos, finado, grande músico. Ano passado, né? Ou foi ano retrasado? Que ele faleceu, acho que foi ano passado. Ou ano retrasado, uma coisa assim, não me lembro agora. Mas aí juntou com o povo Craô lá do Tocantins e veio também o pessoal do Calunga. Sei que deu uma mistura muito boa. Ficou ótimo essa ideia mesmo, assim, com os indígenas. Então deu aquela liga que eu acho que estava faltando. E com o Naná, multi-instrumentista, um show maravilhoso. Ele ficou assim, entregue a São Jorge. Com fotos maravilhosas dessa época. Andava descalço no chão. Tava tipo hippie de São Jorge, o Naná. Mas foi um show lindo, maravilhoso. O nosso som tinha um palquinho na frente do Cavaleiro, nem era tão forte, né? Eu lembro na época. E bom, aí a gente sempre acabava lá, ia pro Matão descansar, tal, porque era muitos dias e tal. Quando a gente voltou, eu via que aqui na época tinha um restaurante aqui, não lembro o nome do... Jatô, era do Jatô. Aí tinha saído na capa do Correio Brasiliense. Olha que legal. Então já deu um start, né? Não foi um ano muito difícil. Já é um grande currículo, um clipe, né? Tipo, vai para um patrocinador, olha a gente aqui na capa do Correio Brasiliense. Isso eu acho que já deu um start no próximo ano. Aí começou uma nova política no Brasil todo, né? Que foi o advento aí do Lula, né? Ter chegado à presidência e mudou, então. A gente começou... o pensamento começou outro, né? Sim. Acho que começou e terminou lá com a Petrobras, né? Porque no final também a Petrobras eu acho que acabou destruindo pelo menos essas denúncias, todas essas coisas que tiveram. Mas a Petrobras destruindo a questão do apoio à cultura, você diz? Não, destruindo a política, né? Tá. Porque tinha todo mundo pegando propina, não sei o que, essa coisa que depois aí pena, ficou, né? Evidenciado numa política que já acontecia há muito tempo. Sim. Mas a Petrobras estava jogada ao lixo quando começou de novo, e ela instituiu, e eu acho isso maravilhoso, uma política de patrimônio imaterial maravilhosa pela Eliane Costa, uns intelectuais muito bons lá no Rio de Janeiro, e decidiram que o legal era apoiar realmente coisas como o Encontro de Cultura, sobre as manifestações mais genuínas, vamos dizer assim, do povo brasileiro, que nunca tiveram apoio, que sempre ficaram relegadas aí, mas que vinham desde Mário de Andrade, sempre, né, passava um antropólogo, olhava, mas nunca tinham, né, sobrevivendo sempre por si só. E aí um evento como o Encontro vinha bem dentro do que ele estava, e vários, não só o Encontro, mas vários eventos do Brasil todo. Eu lembro que o rito de iniciação dos Carajá com o Chavante estava na época. A Marise, que hoje é nossa parceira, eu lembro que encontrei ela nessa primeira vez que fui na reunião da Petrobras, que eles nos chamaram, fazendo sobre as mulheres que tocam a Caixa do Divino lá no Maranhão. Sim. Então, assim, várias coisas começaram a surgir e nós já vínhamos nessa caminhada, conseguimos o apoio da Petrobras através desse programa, como projeto convidado. E isso se estendeu porque a gente continuou num relacionamento institucional por muito tempo.
Eu acho que o nome da Petrobras é destruído naquele tempo, que só vinha denúncias ambientais e havia um interesse de privatizar ela na época. E aí ressurgiu e ela ficou grande, e ela entrava em lugares, você via a marca Petrobras e você falava, pô, é um bom espetáculo, isso aí é uma coisa legal. Então a gente conseguiu não só patrocínio para o encontro, depois com o relacionamento, patrocínio no programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania para o Turma que Faz, sim, onde a gente girou toda essa região e tal, fazendo parte do que era um encontro de culturas, né? Mas aí começou essa nova fase, e aí nessa nova fase a gente... Nesse ano eu fiquei muito ligado com os geraizeiros, né? Que eram aquele pessoal do Grandes Sertões Veredas. Sim. Foi nos encontros lá, inclusive teve um encontro em Colinas também, junto com a Funatura que estava fazendo na época. E aí a gente trouxe uns 2 ônibus de lá de São Gonçalo, de Folia de Reis, de violeiros maravilhosos. E eu trouxe o Roberto Correia, Paulo Freire, fazendo um espetáculo Seu Badia Medeiros, que era o Esbrangente. Paulo Freire, o músico violeiro, viu, gente? Não é o educador, não. É, o Paulo Freire, o músico violeiro, filho de Roberto Freire, que é o da Somaterapia. Ah, sim, anarquista. É, um anarquista que escreveu vários livros e tinha... Ele é filho dele, esse grande violeiro. Que interessante. Pouca gente sabe. Então veio Hermeto Pascoal, veio várias comunidades, então foi muito legal, e saiu no Jornal Nacional 3 minutos esse ano. Então aí foi fortalecido. E aí depois foi seguindo uma sequência de a gente ir aperfeiçoando o encontro e trazendo muitas discussões de políticas públicas relacionadas a povos e comunidades tradicionais, relacionadas a pontos de cultura. A gente era da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, a essa parte mais de povos quilombola também, mas que faz parte dos povos tradicionais, né? Comunidades e povos tradicionais. Então aí foi se criando políticas que a gente discutiu muito, como era próximo Brasil, trazia também o pessoal do governo, o pessoal das comunidades para ser escutado. Então muitas oficinas, rodas de prosa dessas comunidades. Essa foi seguindo, aí teve de culinária. Assim, aí tem um histórico aí de ascendência até 2010. Vamos dizer que até 2010 a gente pautou-se muitas políticas sendo criadas e ajudando a criar, tipo essa política da cultura viva, né, que são os pontos de culturas, que era acender, era tipo um doinho antropológico que o Gil falou, de apertar determinados pontos para isso ressurgir no Brasil, e isso foi muito interessante e a gente participou profundamente. Empoderar a cultura de baixo para cima, né? Porque de baixo para cima, o artista que é mais articulado, está no centro urbano, ele tem os meios para se patrocinar, ter um retorno. Agora, e conseguimos muitas coisas, outras não, tipo a reforma da Lei Rouanet, que devia ter sido uma, que hoje em dia a Lei Rouanet é uma lei que serve a interesses de empresas no Rio e em São Paulo, e para grandes artistas. Realmente não conseguimos fazer essa pró-cultura, que tinha discussões sobre isso, tinha um programa, mas não conseguiam emplacar, porque tem também muitos interesses de grandes artistas lá e do sistema econômico muito forte dentro disso. E a lei, tem muita gente falando sobre Lei Rouanet, tem que conhecer um pouco. Lei Rouanet não significa assim, muita gente falando sem saber o que significa E são muitas políticas públicas que a gente veio aí participando dela, como a política nacional sustentável para povos e comunidades tradicionais, que reunia vários povos diferenciados, desde pescadores artesanais e tudo isso. Essa da cultura viva, dos pontos de cultura, a do patrimônio material, como eu falei, esse decreto do patrimônio material através do IFAM. Inclusive a gente ganhou há pouco tempo o prêmio Rodrigo de Melo Franco, que é o principal prêmio relacionado a isso. A gente ganhou, foi uma satisfação muito grande ter ganhado esse prêmio para nós. Era uma coisa que a gente perseguiu sempre. E também a gente foi signatário da salvaguarda das expressões da diversidade cultural. E isso fez com que a gente pudesse trazer também grupos tradicionais de outros lugares do mundo. Porque quando a gente fala de cultura tradicional, não é que a gente está falando de uma coisa que só existe no Brasil. Isso existe no mundo todo. Inclusive esses grupos mais tradicionais, que representam 5% da população do mundo, resguardam 80% da diversidade
biológica do mundo. E se contar um caso sobre isso, Juliano, primeira vez que eu trabalhei, já trabalhei umas 4, 5 vezes para o encontro, né? Primeira vez que eu trabalhei no encontro com hospedagem em 2011. Nossa, hospedagem sempre foi hospedagem é uma tarefa bem difícil, que nesse ano a gente recebeu acho que 1.250 pessoas. Nossa, então você montar uma planilha, né, para alocar 1.250 pessoas, né? Gente, né? E aí cada pousada tem uma peculiaridade, aparece um desafio novo, uma cama quebra, eles não te avisam e tal. E eu lembro que a gente recebeu o grupo do Benin nesse ano. Muito legal. E era muito engraçado porque a cultura africana, né, é muito diferente da cultura ocidental. Então tem umas coisas que a gente não sabia lidar muito bem. Tinha o embaixador e tinha um líder do grupo, né, que nem apresentava, assim, ele era uma liderança mesmo, né? É o produtor. E a gente separou os quartos na pousada da Lana Palipalã, e a gente separou os quartos e foi lá, e ela, tipo, não sei se quebrou uma cama ou faltou uma cama. Ela, Matheus, a gente tá sem uma cama num quarto. Ai meu Deus, mas tem colchão? Falou, tem. Então tá, então a gente vai conversar com as lideranças do grupo, eles distribuem, né, os jovens, né, que vão apresentar em cada quarto. E vamos torcer para não ter reclamação com o colchão no chão, porque não tem como resolver. A gente tentou cama, não deu certo, entendeu? Avisaram de cima de última hora e tal. Só que aí eles são tão zelosos, assim, os líderes são tão zelosos que eles fazem questão de entrar em cada quarto, sentir a energia do quarto, olhar para os jovens do grupo e escolher quem que vai ficar em cada quarto. Aí eu só, nossa, na hora que ele chegar no quarto que tem o colchão no chão... Né? E na época a produtora geral era Jussara, né? E Jussara é muito competente, né? Tipo, parece que ela tem 19 braços ao mesmo tempo, assim. Mas ao mesmo tempo ela é bem linha dura com a produção, né? E é o oposto dela na vida real, que ela é toda leve, assim, né? E eu lembro que na hora que eu fui abrindo os quartos, eles escolhendo quem que ia ficar em cada quarto, na hora que eu abri o quarto que tinha um colchão no chão, eu já comecei a rezar meus pais. Nossa, fui fazer minhas orações, falei assim, nossa, que não dê problema nem nada. Aí o líder deles, o colchão é no chão mesmo? Aí a dona da pousada tava nessa hora, né? Porque a cama teve um problema e tal, que não sei o que. Tudo bem. Aí, ufa, graças a Deus, né? A Jussara já me deu aquela olhada de canto de olho, né? E a gente conseguiu resolver. Sempre foi a hospedagem, era muita gente, né? É muita gente. E aí podemos trazer vários grupos de outros países, veio da Nigéria, uma vez foi um reinado quase inteiro, 18 pessoas da Nigéria, veio da Índia, né? Então teve essa parte, veio da Colômbia várias vezes, veio da Argentina, veio do Uruguai, então teve bastante movimento também dessa parte de grupos tradicionais de outros países. E aí 2010, quando terminou ali, o governo Lula começou da Dilma, e a Dilma, nossa, foi muito ruim, porque ela mudou muito do ministério e não continuou a política. Sim. E aí a gente também sofreu esse baque bastante grande, mas não tinha acabado por geral, e aí foi meio que mas dificultando. Porque o financiamento vinha muito do Ministério da Cultura. Mais ou menos. A gente conseguia, na verdade, costurar várias possibilidades, né, fazer uma produção muito grande, porque Ministério da Cultura, Ministério do Exterior, todos os ministérios, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Social, a gente tentava cada um trazer um pouquinho do que podia dentro da sua política, para pagar uma passagem, fazer uma coisa, fazer um arranjo, né, produtivo com todos esses parceiros, e isso era bem um ano para costurar, e nunca sabia até o final, saía, não saía, era um negócio bem complicado. Mas aí foi indo, nos últimos 2 anos a gente praticamente não teve nenhum patrocínio mais, acabaram-se as políticas públicas total, agora que acabou mesmo, né? Agora não tem mais nada mesmo. Então eu brinco que a gente saiu da experiência socialista, foi uma experiência que reparte um pouco mais essa ideia mais solidária, né? De repartir um pouco mais dos recursos, principalmente para quem mais necessita, para entrar no neoliberalismo, né? E que é bem difícil, porque todo mundo tem que pagar. Então hoje em dia a gente tem que bolar estratégias mais comerciais e que as pessoas têm que pagar ingresso. Então muitas vezes a pessoa acha que paga o ingresso no Cavaleiro, só que não, aquele ingresso que está pagando lá também serve para as outras coisas. Então a gente que tinha... Ajuda a pagar a passagem do indígena que vem, por exemplo. Não, a passagem, hospedagem, todo esse universo. Para a aldeia, 100% da aldeia é feita na venda de pacotes, ingresso, de todas as maneiras que a gente achou de gerar recursos.
E mesmo assim, geralmente não se paga, né? Ainda não, mas espero que um dia se pague. É um investimento que a gente pensa em fazer para ter num prazo. Mas aí, quando falar da aldeia, eu vou dar uma aprofundada um pouco maior nela, porque ela é bem específica hoje em dia, e a gente, há 2 anos para cá, fez uma transição de lugar e tal, e também isso é bem importante. E o Encontro de Culturas, ano passado, por exemplo, a gente não conseguiu montar um palco. Um palco é caro, um palco não é só o palco, não é só o som, não é só a luz, é tudo que demanda em volta disso, né? É o diretor de palco, é o diretor de som, é a produção que está em volta de ter um palco. E ano passado, pela primeira vez, desde quando começou o encontro, a gente fez o palco interno dentro do Cavaleiro, porque como a gente não tinha apoio nenhum, não tinha possibilidade, os recursos eram muito pouco, a gente tentou inclusive, mas não conseguimos. E esse ano a gente decidiu também que já desistimos de recursos públicos e a gente vai fazer através disso, das pessoas que participam e que gostam, essa ideia mesmo de vamos segurar na mão e tentar resistir aqui. E aí a novidade é que, em vez de que a gente sempre teve um encontro, às vezes uma época teve até de 1 semana, mas depois geralmente era 15 dias, aí esse ano a gente vai ter que aumentar, vamos fazer 21 dias para estar na resistência. Bacana, então a gente vai trazer 21 dias de festa, juntando a aldeia, inclusive com shows na aldeia, no segundo final de semana, e fazer 21 dias de muita discussão, com seminários sobre educação. A gente ganhou um prêmio do Itaú, da Unicef, do Itaú, bem legal, com o projeto Turma que Faz, né? É um projeto da Casa de Cultura tocado pela Doroti Marques há vários anos. Quer dizer, é um projeto da Doroti que a gente abraçou e trouxe ela, e assim faz toda essa parte administrativa, de captação, de cor. Então a gente conseguiu isso, e tá a 1000 o projeto lá em São Jorge. A criançada tá super animada, vai ter uma opereta popular bacana, livre, na rua, na quadra. E estamos trazendo vários artistas e estamos aí tentando achar soluções para ver se a gente consegue colocar esse palco externo. Sim. Ou se vai ser só interno. Ainda estamos nessa construção. E também estamos aceitando aí sugestões e apoio e patrocínio e parcerias de quem quiser estar junto nessa empreitada. Bacana. Olha só, um artista que marcou a história do encontro foi o Décio Marques, né? Vamos escolher uma música dele para tocar agora, Juliano? Eu adoro Segredo dos Vegetais, mas também tem Natureza Oculta, que eu acho que pode ser... Natureza Oculta tem aqui? Tem ali, ó, Natureza Oculta. Mais em cima, Raso de Luz. Ah, sim, pode ser Natureza Canto Oculta, dos então? Ipês também é maravilhoso. Vamos ouvir o Canto dos Ipês amarelo, que tem... Vamos, demais. Cantos bonitos. O Dércio foi ele que trouxe a Doroti em 2003, primeira vez. E assim, um grande, já falecido também, né? Mas foi um grande era um grande menestrel, né? Aquele que fez da vida dele ser a arte do menestrel, de andar com a viola e conhecer várias coisas. Maravilhoso. Meu grande amigo. Então hoje na playlist aqui do Encontro de Culturas, Décio Marques com Canto dos Ipês Amarelos. Boa tarde. Maravilha, maravilha, são 1h09, hoje estamos recebendo o Juliano Basso, ele que é o criador e presidente da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, que realiza o encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Juliano George de Basso? Tem um George no meio. É nome composto? É nome composto. Foi bacana. Meu pai assistia filme de... Aquele ator chamava Juliano German, ele botou Juliano George. Ah, que bacana. Juliano, olha só. Quando eu participei em 2011, na primeira vez, trabalhando na produção do encontro, teve uma cena que me marcou, de gratidão, que foi o grupo, se eu não me engano, de Iruaçu, que dançava o Smith, né? Engraçado. E acho que era um grupo ali de 30 a 40 pessoas, né? Veio crianças também que dançavam. E quando eles receberam o pagamento, eu lembro que foi um cachê assim, acho que era R$1.500, R$2.000 pro grupo todo, né? Que é para bancar o grupo, comprar figurino, investir no próprio grupo. Eu lembro que eles começaram a chorar de alegria. E eles se reuniram e benzeram aquele dinheiro.
como é que é para você ver esse tipo de emoção vindo dos artistas populares? É pelo que a gente trabalha, né? Pelo reconhecimento também dessa arte, né? Apesar de eles mesmos fazerem sempre como um auto de fé, o encontro... Inclusive a gente tem um filme que chama Toda roda tem um fuso e toda terra tem um uso. É um filme do encontro até 2007 que discute, olha que bacana, essa saída da comunidade tradicional, onde eles vivem, fazem suas manifestações sempre como coisas mais relacionadas a auto de fé, para vir se encontrar com outros grupos que também fazem as mesmas coisas nas suas próprias comunidades. Então a gente cria a ideia sempre foi criar esse novo território de encontros. Chapada servindo como um território de encontros, né? Meio coração do Brasil, a gente está aqui num lugar super forte, né? E essa sempre foi bastante a ideia do encontro de culturas, encontrar várias culturas. E para isso, como é fortalecer, valorizar mesmo isso, trazer essa força, a gente colocou sempre como princípio pagar os grupos. Sim. Então todo mundo que participa do encontro, desde do grupo lá, como você falou, do Smith que veio, o pessoal do Calunga, todo mundo recebe. Os indígenas. Às vezes não recebe muito, porque também como você falou, o grupo 30 recebeu R$1.500, R$2.000, mas né, se for pro fundo do grupo, para comprar, já serve para alguma coisa. Às vezes reparte, uns reparte. Então vai muito de cada um e a discussão, mas a gente sempre quer incentivar o próprio grupo. Então todos sempre a gente conseguiu ter estabelecido isso, de valorizar realmente, né, com real, os grupos. Então todos receberam, os povos indígenas, todos recebem que participam. Bacana. Dentro da nossa possibilidade de todo ano. Se a gente arrumava mais dinheiro, pagava mais. Se arrumava menos, pagava menos. E aí conciliava com todas as outras coisas que eram as grandes despesas do encontro. E as nossas equipes que trabalharam, isso é fruto hoje, o Encontro de Cultura, de todos, de você que participou, porque nunca ninguém recebeu grande salário, sim, você sabe disso, claro, né? Recebia lá uma coisa que fosse justa para estar ali, mas que não era uma coisa, sim, bem que você estava se doando, né? Porque era um trabalho intenso. Com certeza. Você sabe que todo mundo se doou intensamente o tempo inteiro para fazer com que isso pudesse acontecer. Então todos esses anos a gente sempre priorizou isso, porque era nosso objetivo estar valorizando a arte, a cultura dos povos e comunidades tradicionais. Uma das coisas que eu acho mais incríveis no encontro é isso, né? Como no mesmo palco que toca um Lenine, toca um Hermeto Pascoal, né? Toca um Naná Vasconcelos, sobe às vezes uma raizeira do Acre para falar do seu saber, né? As caixeiras do Maranhão. Uhum. E isso realmente empodera muito, né? Eu acho que o sentimento de... lá na minha comunidade isso é valorizado, mas não é tão valorizado, e aqui eu sou tipo o centro das atenções. Isso deve ser muito significativo para os grupos. Né? A ideia do palco também sempre foi um pouco essa, né? O palco sempre era mais para os grupos de cultura tradicional do que para os grandes artistas, que já são acostumados aos palcos. E o palco é um lugar onde as minorias, né, vamos dizer, os grupos minoritários, isso é até uma recomendação da própria Unesco para a salvaguarda do patrimônio imaterial, de criar espaços onde a gente pode ressaltar aquilo que desesconder o Brasil, né? Que também é a ideia dos pontos de cultura, de trazer esse Brasil mais profundo, porque a gente teve um êxito urbano muito grande, né? E agora que você veio da onde? De Belo Horizonte. Então a gente faz parte do êxito rural, né? A gente tá voltando pro campo. É verdade. Então, meu pai saiu do campo e foi pra cidade. Então alguns meio caíram e falaram, não, cidade tá demais, né? Ninguém aguenta esse trânsito, tudo aqui é muito difícil. Então vamos pro campo. E aí também essas artes rurais precisam ser vistas, né? E a nossa mídia, em geral, como tá na cidade e tal, a mídia corrente, assim, ela
não dá espaço muito a isso, em alguns momentos dá, mas não tem muito esse espaço, até mesmo porque há um desconhecimento sobre isso. Eu lembro que quando saiu no Jornal Nacional, saiu no Globo News, um programa de 30 minutos e Olha tal, e depois do Marcelo Canelas, que foi o cara que era o repórter lá e fez... Você podia ter mandado o Marcos Caruso, né? Aquele que grita assim, sabe? Que dá acesso no Nordeste. Mas esse Marcelo Canelas é muito bom. Legal. É um cara fantástico, ele tá até hoje lá. E ele percorreu depois fazendo reportagem com vários grupos violeiros e tal, e a gente foi indicando e ele indo fazendo, foi muito legal. Então essa ideia de dar visibilidade também, né, a isso que é a nossa cultura de raiz. E muita gente da cidade fala, minha avó, sabe, lembra da coisa, porque todo mundo no final saiu do campo, né? Sim. Cidade é uma coisa nova aí, tá há pouco tempo essa coisa de cidade. A gente então tem raízes no Brasil rurais. E essas raízes rurais estão pautadas nas folias, né, em todas as devoções, que dependendo da região, estão presentes no campo. Então é muito importante também a gente saber que a gente está sempre fortalecendo e valorizando esse universo do campo. Não é o agronegócio, né, aquele que desmata e tal. É sim a preservação, o ecoturismo é um grande impulsionador da preservação ambiental com geração de renda, né? Sim. Então a gente tem várias maneiras e formas de conseguir conciliar a convivência harmoniosa na natureza estando ela preservada. E aí estão os mestres, os indígenas, esses nossos mestres Calunga, todos esses que são grandes mestres de convívio harmonioso e uso sustentável dos recursos dos biomas, no caso nosso, o Cerrado. Vamos falar sobre a aldeia agora? Como Bora. É que ela começou e o que a gente pode esperar da aldeia esse ano também? Então a aldeia começou como começou com um encontro de culturas, né? Encontro de culturas tradicionais. Então tradicionais, se a gente for pensar no pé da palavra, o que é mais tradicional no Brasil? Bom, nem tinha Brasil, né? Mais tradicional, povos anteriores, povos originários que aqui estavam, dizem que eram mais de 5 milhões, que falavam a diversidade de mais de 800 línguas. Hoje a gente ainda tem essa grande diversidade, são 305 povos, com mais de 230 línguas diferentes. São nem 1%, meio por cento da população brasileira, mas cuidam de 13% das terras mais bem preservadas. Por isso que está todo mundo doido para tirar a terra deles para devastar, né? Então são os parques nacionais e as terras indígenas, as grandes áreas de preservação do Brasil. Então, como isso era tão gritante e a gente teria que aprender realmente um pouco mais com esses povos e conhecê-los, porque eu não estudei na escola os indígenas. Você estudou alguma coisa? Mas tinha o dia do índio, né? Que te pintava de índio e tal, botava uma fletinha, mas a gente não estudou. Nem os troncos linguísticos, as famílias, né? São um universo aí tão grande que não foi... eu acho que era um projeto de expropriação da terra mesmo, porque também se você começar a ressaltar muito índio, fala, opa, essa terra aqui é minha. Porque estavam aqui, né? Antes de chegar todo mundo. E estão aí até hoje. E então... já participaram no encontro, como eu falei, aquela hora em 2002, os Craô que vieram, tem uma ligação muito antiga e profunda com inclusive batizado, com nome, família, lá nos Craô. Então o primeiro que veio foi os Craô, depois veio os Xerente, e aí em 2007 tinha um amigo que trabalha com os Craô, que depois veio inclusive morar aqui, com o Fernando Schiavini, que é funcionário da FUNAI, tinha muito já os contatos com ele, foi com quem eu fui também lá nos Craô, então já conhecia ele, e convidei ele para a gente dar uma olhada e pensar de uma forma onde a gente conseguiria fazer uma coisa mais forte relacionada aos povos indígenas. E aí, com a experiência indigenista, nos leva a crer que não seria dentro da cidade, então precisava achar um lugar afastado, onde estivesse mais próximo à natureza, onde tivesse um rio. Nesse primeiro tempo a gente fez lá alugou aquela posada Aldeia da Lua. Sim. E aí em 2007 começou, 2007, 2008, 2009, 2010. 4 anos a gente fez lá na Aldeia da Lua, trazendo vários povos, várias discussões, vários pensadores, e foi muito legal. Tudo gratuito, né? Tinha recurso público para isso. Aí nos próximos
2011, 2012, 2013, 2014. Nós estamos. Foi quando lá na aldeia dos últimos 2 anos? Então foi 16, 17, né? Até 2015 foi lá. Lugar novo, né? Foi lá no Vale do São Miguel. Do São Miguel. Perto do Rio Também da Lua. Numa terra arrendada, né, que é um RPPN e tal, perto lá do São Miguel. E gente, aí, nesse local da aldeia, eu acho que é um dos pôr do sóis, né? O pôr do sol. Esse agora? Não, o outro. O antigo? Porque era um vale, Uhum. e pelo fato de ser um vale, não tem interferência de luz, né? Da vila de São Jorge. Então o céu do vale é uma coisa assim fantástica. Nesse lugar que tá também é muito bonito, porque é longe, né? Tanto de São Jorge como de Alto Paraíso. Agora eu acho que o pôr do sol tá mais bonito. Não, o pôr do sol não, as estrelas, mas exatamente. esse também agora ali no Vale Verde, né? Isso. Vale Verde é fantástico e eu acho que deve passar algum disco voador ali, porque toda hora você vê aquelas estrelas passando, assim, Sei. sabe? Parece que ela tá saindo daquela montanha ali, indo lá para aquele Ferro de Ingomar, que chama, né? Que todo mundo chama baleia agora, mas Sim. que chama Serra do Ferro de Ingomar. E ali que é bem mais parecido, inclusive, com o Ferro de Ingomar. Já é nome antigo. E hoje o povo botou baleia. Eu acho que isso foi na chegada do Mudou os nomes todos, né? E aí esses raios de estrela estão passando lá direto. Direto eu vejo de noite lá. Passando não sei se é esses negócios, mas OVNI, né? Objeto voador não muito identificado. Eu acho. É um negócio assim. Exato. Mas é muito bonito. Então a aldeia foi indo lá, né? E desde 2016, né? Não, 17. Foi 17 e 18. É isso. Desde 2017 a gente fez essa aventura novamente de mudar de lugar, né? A aldeia ficou assim, então teve essa itinerância. Espero que fique lá por bastante tempo. Muito bonito. Aquelas danças de fim de tarde com o pôr do sol, gente, é uma cena que você fica assim, cara, isso está acontecendo no meu quintal de casa. As pessoas precisam viajar o mundo todo para ter uma experiência como essa, e às vezes a gente está aqui e não dá valor. Sabe que tem muita gente que chega aqui na Chapada que pensa que aqui vivem várias etnias indígenas, né? Os índios moram aonde? Aqui é uma diversidade muito grande, porque tem indígena. Embora já teve índio querendo morar na aldeia, né? Pessoas das etnias que vieram, eu sei de alguns que já falaram, eu quero morar aqui, não sei o quê. Sim, mas assim, o que é a aldeia? A aldeia é um território que se expande do território tradicional, aonde a gente fez essa ideia do encontro, tanto das etnias que muitas vezes não se conheciam, não se conhecem, né? Diferentes etnias que trocam saberes, que trocam redes de contato, amizade. Então a gente conseguiu, isso era um objetivo bem primeiro da aldeia, assim, de que cada etnia são muito diferentes, né? Você pegar um alto-xinguano com um caiapó, com um guarani, são universos diferentes, inclusive de pensamento. Inclusive, eu já ouvi nos corredores, eu não sei se é verdade, você me confirma agora, Juliano, que tinha etnias até que não se davam muito bem. Não, várias brigadas, E aqui no encontro até ajudou a reunir mais, entender, né, a importância dos indígenas estarem unidos em torno das suas causas. E agora, cada vez mais, né, a gente estava lá na TL, que é o acampamento Terra Livre, em Brasília. Que aconteceu semana passada, né? Também tem 15 anos, a aldeia é meio paralela com ele. E vendo a importância dos povos indígenas aí para essa luta que a gente tem que fazer agora de conseguir. Porque tem muita gente que já está desistindo, né? Acha assim, o mundo já daqui a pouco vai esquentar os 2, 3, 4, 5 graus que estão falando aí, vai derreter tudo. Mas povos indígenas estão na resistência, e quando a gente vê eles lá, isso dá uma vontade, porque eles têm essa ideia intergeracional muito legal, de passar as gerações da criança, da coisa. E o índio, ele não terceiriza a criação da criança, né? Ele mesmo cria, né? As mães são grudadas com o filho até... E depois a comunidade cuida, né? Então é uma coisa assim, não tem a escola, a creche, essas coisas que a gente tem na nossa sociedade. Uma coisa que eu acho muito bacana da visão de vocês, do encontro, é que ela é muito realista, sabe? Eu acho que no extremo a gente tem aquelas pessoas que têm a ideia do índio como bom selvagem, 100% puro. Isso é um preconceito. E não deixa de ser um preconceito. E vem de José de Alencar, do bom selvagem, do Guarani, isso faz parte da história. Principalmente os urbanos, pessoas assim, tem E até na mentalidade... tudo gente que nem a gente, é cultura. Na mentalidade alternativa também, entendeu? Aí às vezes fica chocado, nossa, o índio come carne, entendeu? Lógico que come, gente. O que ele ia comer? Carne ele come mesmo, né? É isso aí, então, assim,
E no outro extremo, você tem um pessoal que fala assim, não, tipo, a gente não tem que ver direito de índio, a gente não tem que se importar com esse povo esses são os que moram próximo mais, e que o conflito está de interesses econômicos, muitas vezes, são quem mora próximo, eles sofrem muito preconceito as cidades próximas às aldeias, tratam muito mal os indígenas, eu sei muito bem disso, e as cidades meio que grandes, meio que tem ainda um pessoal que meio idealiza esse índio, né? E tem essa parte também do xamanismo, né? Que eles têm as coisas, que não é a nossa forma de ver. A nossa está pautada ali na sabedoria do convívio harmonioso com a natureza, e também na forma de ver o mundo, na cultura, né, que a gente chama, mas é na cosmovisão, né, de como ver. As estrelas são diferentes. Assim, para o nosso mundo ocidental é uma forma de ver o céu, para eles é outra. A observação da natureza é outra. E observação de alguns aspectos de organização social. E eu acho que os povos indígenas, e muitos se exterminaram sem a gente conhecer eles. Sim. É como a diversidade da natureza. Você precisa de vários biomas, várias plantas. A humanidade também precisa. A gente precisa de... Se for todo mundo igual, fica sem graça. A gente vai morrer, não vai para frente. A gente precisa de coisas, de visões de mundo diferentes. Sim. Esse é o mais interessante de ser humano, né? De quem formou essa epopeia. Porque o que o indígena faz? Ele pega lá do começo, ele forma uma língua, ele forma uma visão do mundo, de mitos, de acontecimentos, uma cosmologia e uma filosofia, porque agora eu te conto. Até hoje, muita gente fala assim, que no começo o indígena não tinha nem alma, né? Aí quando vieram os jesuítas, aí deram a alma também para catequizar, senão como é que vai catequizar alguém sem alma, né? E aí pronto, ele tinha uma condição muito ruim no começo aqui, para os europeus. Então... essa alma veio ali meio agregada numa parte ali daqueles 1500 com a chegada do jesuíta. Bom, mas não tem cultura, né, diziam. Tem alma, então a gente vai ensinar para eles cantos gregorianos. Ninguém olhava para a cultura indígena, a forma organizacional e todas as coisas. Apesar de que o Brasil é um misto disso. Se os povos indígenas não tivessem amansado os europeus que chegaram aqui completamente brabos, sem conhecer nada daqui, não sabiam o que era comida nem nada... Se eles não tivessem feito isso, não existiria Brasil. Com certeza. Então o brasileiro também é essa mistura. Bom, mas eu estou falando como um reconhecimento, assim, do pensamento, vamos dizer. E a cultura veio com os estudos antropológicos, né? Toda essa coisa depois sistematizada, e viu a complexidade, né? Dos rituais fúnebres, né? Que é o enterro, né? Porque hoje em dia você quer conhecer algum lugar... Quando você vai visitar, você vai no mercado municipal, você vai no cemitério. Você vê essas duas coisas, você já conhece um povo, como ele pensa, um país, né? Assim, porque o ritual fúnebre é muito importante e a forma também da comida também é muito importante, né? De como se faz. Então, os índios são agricultores, caçadores, coletores, tem essa... E aí todo esse complexo de cultural foi reconhecido aí por esses grandes antropólogos que estudaram. Lévi-Strauss é um super famoso, né, daqui. E estruturou tudo isso. Estudou inclusive os Craô, né, o Lévi-Strauss? Lévi-Strauss não, ele foi mais lá pro... com os Craô foi o Júlio César Melati, que é de Brasília, inclusive vivo. Fez grandes estudos. Legal. Povo Timbira, né, que são os Timbiras. Muito legal, muito bacana. E os Craô tem uma filosofia. Mas eu queria chegar na filosofia. Eu tenho um grande amigo que conheci nas épocas de viagens para fora e tal, que está fazendo doutorado lá em Berlim, né? Na verdade ele é da UFG, então já foi fazer esse doutorado. Sim. Que é o doutorado deles consistia no pensamento, na interpretação do pensamento oriental pelo pensamento ocidental. Sim. Meio a história de um erro. Como a gente não reconhecia a filosofia oriental, porque Leibniz interpretou errado o pensamento deles. E aí todo mundo pegou dele, em vez de pegar da fonte. E aí então ele fez a tese sobre isso, e hoje ele é professor do doutorado da Unicamp, que é o doutorado de filosofia, nessa parte intercultural. E ele está fazendo um colóquio
E esse colóquio lá na Unicamp já tem uns 2 anos que ele fez, ele traz os principais pensadores dessa área, do Japão, da China, né, Oriente e Ocidente, e do Ocidente intercultural. E pela primeira vez esse ano ele vai colocar o pensamento indígena, que era o que eu sempre falava com ele. Bacana. Porque quando a gente reconhece a forma de viver e o pensamento dos povos indígenas, a cosmologia, a cosmogonia, né? Criação do mundo, toda a forma de viver. Aí sim a gente dá um passo para colocar isso como uma filosofia de vida, uma coisa. E é sempre isso que a gente está lutando, né? Prestar um tributo aqui à professora de filosofia do IP Artes, Juliana Damaso, né, que postou lá no Facebook, na verdade, sobre que a filosofia não surgiu na Grécia. É uma tese de uma autora, né, que a filosofia não surgiu na Grécia, ela foi deixada como uma criança para se desenvolver. Né? Eu achei isso tão bonito, porque senão a gente tira um pouco das influências, sabe, de vários povos, no pensamento reflexivo sobre o mundo, né? A gente fala, não, tudo é Grécia, né? Não, e nessa mesma época os chineses estavam fazendo a mesma coisa. Exatamente, não foi só na Grécia. Exatamente. O problema é que ninguém reconheceu. Antes de Confúcio, lá Lao Tse é China também? Lao Tse é China, mas tinha aquele Lao Tse, aquela música do Raul Seixas, você já viu? Gita? Não, que era uma música que ele fala que é de um filósofo chinês. Não. É que eu sonhei que era uma borboleta. Aí quando acordei não lembrava se eu era uma borboleta ou se eu era uma borboleta sonhando que era uma borboleta ou eu era humano. Sabe? Aí ele faz uma coisa filosófica. É desse filósofo Shang Tzu, eu acho que eu não lembro o nome dele agora direitinho, mas era a música do Raul Seixas. O Raul Seixas gostava disso. Olha só, ainda sobre a aldeia, eu acho que também ressaltando a beleza do encontro de culturas e da cultura indígena, contar um outro testemunho, um outro relato pessoal aqui, Juliano, que eu acho que foi a experiência mais emocionante que eu já tive no contato, seja participando da produção, seja como alguém que está curtindo o encontro. Foi em 2014, quando veio o grupo do Carlão, lá da França. Foi muito legal. Né? O Carlão ele é irmão do João Arruda, que é um grande parceiro do encontro, né? Violeiro. Com certeza. E ele foi para a França ensinar pífano, né? E um pouco da cultura. Das lá culturas... é uma cátedra na universidade. Olha que legal. Tem essa. Ele Aí ele trouxe os franceses, né, mulheres e homens que tocam, além da interpretação, interpretam os clássicos brasileiros, Asa Branca, tocam baião, né, tocam muitas músicas populares no pífano, tocam da província, acho que é Occitanie. É a Universidade de Occitanie lá. Isso, aí parece que a música popular é bem aquele estilo mitológico, pagão, lembra mesmo, sabe, do Duende, toda essa coisa épica. É circular, né? Essa coisa circular. E no último dia do encontro, geralmente é uma festa ainda mais bonita. Todo dia, fim de tarde, é uma festa bonita. Mas no último dia foi quando o Carlão veio com o grupo da França participar. Né? Era no último dia da aldeia, né? Da aldeia, exatamente. Isso. O último dia da aldeia ele veio com o grupo participar do encerramento da aldeia, da festa de encerramento. E ele começou a tocar e tem uma dancinha, né? Que é tipo uns passos pra lá, e eles vão dançando em roda, assim. Aí entrou o Anuyá, né, que é Yalapiti. Ele é lá do Alto Tingu, aí mistura Alapiti, Camaiurá, Amarã. Entrou o Anuyá, depois entrou os Karaô, aí começou a entrar todos os indígenas e dançar junto com os Occitanie, né? E para quem não sabe, eu sou cristão, né? Então isso é algo que determina muito a minha interpretação de mundo. E naquele momento eu lembrei de uma passagem de Apocalipse que fala que no céu, que na verdade deixa bem claro que a terra restaurada, diz que diante, né, do Cordeiro, diante de Deus, vai estar gente de toda tribo, língua, povo e nação. E para mim, aquele momento na aldeia foi como se fosse um prelúdio do céu, um prelúdio da eternidade, porque você tinha gente de todo canto do mundo cantando e celebrando junto e cada um trocando com o próximo, né, com o diferente, uma alteridade orgânica, fluida, baseada no amor. E eu distanciei do momento assim, comecei a chorar. Aí depois você apareceu e falou assim: tá bonito, né, bicho? Eu falei: tá muito bonito, tá lindo isso aqui. Foi muito bonito. Inclusive tem uma filmagem de um cineasta francês que chama Vincent Moon. Sim, fantástico. E aí tem lá um registro sobre isso. Você entrar no site dele, assim, do Vincent Moon, você vai ver, ele fez um filme bacana que chama Híbridos, né? Bom, aqui recebi uma ajuda da Dani.
Só para mim falar direitinho a frase aqui que a gente estava dizendo. Ô Dani, um abraço para você, viu? A Dani, minha grande amiga, que vai estar realizando agora o encontro de raizeiros, pajés, parteiras, né? Assim, que é um dos encontros mais bacana aqui da Chapada do Veadeiro, que traz um monte de gente legal, que sempre fomos parceiros. A gente já fez em julho, agora ela faz em maio, que até eu acho que é muito legal, porque traz muita gente para a Chapada com esses interesses. É um evento que a gente gosta muito, apoia, e eu acho que todo mundo tem que apoiar aqui na Chapada, porque é um evento assim bem dessa linha do que a gente vem trabalhando. Com certeza, né? É um evento maravilhoso, gente. E Bom, dialoga muito com o encontro também. Com certeza. Se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta pensando que era um sábio chinês. Essa é a pegada filosófica, que é uma música do Raul Seixas. Bacana, olha só, tem participação de ouvintes aqui. O André que trabalha no CRAS, né? Ele no CRAS não, na assistência social. Ele parabéns, Matheus, por trazer o Juliano e nos dar uma aula de história e cultura. Tem participação aqui também do Juliano, Juliano Souza, né? Seu xará, companheiro da Dani. E aí, Matheus, beleza? Estamos ligados na rádio aqui. Gostaria de parabenizar você pelo excelente programa, parabenizar o meu xará pelo belíssimo trabalho em prol dos povos tradicionais, Juliano. Legal. Xará aí. Muito bom. Como é que você responde quando alguém vira e fala assim, mas vocês estão ganhando dinheiro em cima dos índios? Nem respondo, porque porque vocês estão tendo prejuízo para fazer o evento, né? É difícil. A gente está tentando fazer porque a gente, como eu falei, uma nova, assim, inclusive acessando novos públicos, né? Porque antigamente era tudo gratuito. Sim. Então a gente proporcionava isso e há alguns anos a gente vem tentando transformar, tentando encontrar a sustentabilidade. A ideia é essa, de ser sustentável e de que a gente possa estar apoiando. Na verdade, se a gente conseguir ter recursos maiores, apoiar as associações, as festas tradicionais, tudo isso que as comunidades, porque a gente conhece bem a realidade, eu viajo, não é que eu conheço assim, esse universo indígena de ir. Então cada ano a gente, nesses anos todos, tinha uma etnia mais. Já trabalhei no Alto Xingu, com os Craô, já sempre estou viajando dentro das comunidades com os Caiapó, conseguindo projetos e outras coisas. É um trabalho extra ainda feito junto com essa construção da aldeia. Mas a aldeia, eu acho que é isso, esse território que extrapola o território indígena, de encontro, e que traz a possibilidade da sociedade que nunca teve acesso, né, que não tem esse conhecimento sobre os povos indígenas, poder ir lá, mesmo que seja aqueles que vão para fazer uma foto e botar no Instagram, no Facebook, já está lá colocando alguma coisa e tendo um contato um pouco mais próximo com essa cultura que está aqui. Tem gente que sai daqui e vai lá para Paris, para não sei aonde, Estados Unidos. Gente, aqui tem uma diversidade cultural, é outra língua, é como se você estivesse em outro país quando você vai num território indígena. Outra organização social, então é que nem você chegar a outro país, né? Você tem que chegar. E aqui a gente tem essa riqueza tão grande, que é assim, realmente uma das grandes riquezas do Brasil, é a nossa diversidade cultural, né? Essa nossa diversidade cultural, biológica, né? A sociobiodiversidade que a gente chama aí, né? Você sente como uma missão da sua existência fazer, não só o brasileiro, mas as pessoas valorizarem essa cultura? Quando isso acontece, você se sente realizado? Eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem um país aí que precisa... Tem um legado histórico difícil, né? Porque a gente passou aí, primeiro massacrou os índios, depois escravizou os negros, né? Então a gente tem aí um legado difícil nesse país. E a gente precisa criar um perdão a isso, criar uma forma da gente se relacionar melhor com isso, inclusive para ter futuro, né? Porque todo mundo aí tem as crianças que estão vindo, né? A gente quer melhorar. Eu acho que o intuito maior de tudo, o trabalho, eu acho que do ser humano, é deixar o lugar que a gente está ocupando nesse momento, porque a gente todos morrem, né? Isso nos iguala, deixar um pouco melhor para quem vem. Se a gente puder fazer isso, eu acho que sim, eu me sinto mais realizado. Bacana. Juliano, mais uma pergunta para a gente fechar aqui. Eu imagino que seu tempo também já está estourado, né? Mas
função de jornalista é sempre trazer as questões, né? E uma vez eu vi surgindo no próprio meio ali do encontro um questionamento assim: não, beleza, os calungas apresentam no palco e tal, mas os calungas estão trabalhando em posições subalternas no encontro. Como é que você lida com isso? Como é que é isso para você? Eu não tenho muito essa coisa de subalterno, porque eu acho que subalterno é o quê? Quem faz trabalho manual? Braçal. A intenção do questionamento, do ponto de vista, era isso, do braçal. Eu não vejo como um trabalho menor do que o dos outros. Sim. Eu acho que todo mundo tem grandes qualidades de saber fazer determinados trabalhos. Quem sabe traçar uma casa de palha, que nem um calunga faz. Exatamente. Ou quem sabe fazer uma parede de adobe, de barro, né? Fazer uma cabaça, ser um suporte, né? Então várias, todo mundo tem suas qualidades. Eu não vejo isso como menosprezando alguém porque está trabalhando isso. Eu acho que quem vê isso está com a visão errada. Eu acho que não há coisa, porque eu estou sentado aqui na barriga, estou ficando barrigudo, né? Até pior, eu acho. Quem está com o trabalho braçal ainda tem. Mas eu acho que a gente sempre valorizou economicamente bem todo mundo. Eles estão na cozinha. Hoje em dia está na cozinha, é sucesso. Tem um monte de programa de cozinha. Não, e a touca, né? A projeção que ela está tendo até nacional, que é uma calunga, né? E ela tá projetando o trabalho dela. Que inclusive minha comadre Toca está lá em Goiânia, ela é minha comadre, eu tô super triste que ela está passando por um processo de doença. Sério, não sabia. E se Deus quiser vai superar isso aí. E a Fiota, que é uma grande dançadora de Sussa, dança maravilhosamente, muito bem. Eu lembro que uma vez a gente levou ela para um evento na Bahia. Que é raizeira também, né? É raizeira, é cozinheira, ela é demais a Fiota. E aí saiu na Bela Gil, tá super famosa, tá com Alex Atala, mas aí a gente levou ela nesse evento lá na Bahia e tinha um derviche que dança giro sufi. Sim. E botamos esses dois para dançar girando. Nossa, foi incrível. Ela deu uns 4 nó nele lá. Olha só, gente. Fiota é muito legal. E que bom que ela está tendo essa projeção, porque merece. Eu acho que está tendo esse projeto lá do Alex Atala com as baunilhas, que também está trazendo um pouco de projeção. E a gente sempre fez isso para ressaltar mesmo a cultura calunga, né? Esse foi nosso ideal sempre. Hoje eu vejo que tem muitos resultados, que as pessoas estão evoluindo, e a Sussa mudou, solta o cabelo, né? A gente vê as cantorias, deixa seu cabelo a voar, porque antigamente o pessoal amarrava muito só lenço, hoje está vendo os Black Power tendo, né? Aqueles cabelo bonito, empoderando a estética, que eu acho incrível e muito bonito, inclusive, né? São um povo lindo ali, os calunga, e tem essa força. Então, quanto mais puder estar empoderado aí. E assim, essa coisa de servir, isso é uma coisa meio infantil, eu acho. E assim, falando do ponto de vista de quem também trabalhou no encontro, eu lembro de eu ir receber lá na Atila, né? E a Atila... Recebeu o quê? O salário. o pagamento. A Atila sempre fez essa parte, a nossa grande parceira, né? Ela é da comunidade, né? Nascida lá, filho da Dona Dita, do finado Zé Toninho. Então ela sempre foi, a Tila, a Teia, são 9 irmãs, então sempre foram ali grandes lideranças e estão em todos os lugares. E a Tila é minha grande parceira, desde a associação a gente vem fazendo sempre tudo muito junto. E ela sempre cuidou dessa parte financeira, porque eu sempre fiz questão disso ser dessa forma, porque tudo fosse muito claro e limpo dentro do que a gente faz, que precisava fazer prestações de contas complicadíssimas, né, assim, coisa. E ela sempre comandou essa parte do financeiro. Eu acho incrível, sofreu já muito ela. A Tila é sensacional. Mas minha amiga, um abraço. Muito agradecer, um abraço também a minha parceirona. E eu lembro que eu estava indo fazer o acerto, né, receber o pagamento pelo mês e meio que eu tinha trabalhado e tal, e antes de mim veio um trabalhador braçal, calunga, e a gente recebeu a mesma coisa. Tipo, hora nenhuma também. Agora que ele trabalhou menos que você, hein? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Foi menos tempo, né? E provavelmente de horário também, né? Porque quem trabalha na hospedagem trabalha 14 horas, né? Que nem eu falei, nunca ninguém ali, a gente sempre foi muito justo. Por isso que nunca teve grandes artistas. Os grandes artistas que vieram concordaram em vir com cachê menores. A gente sempre achou que a gente trabalha meio para isso, para promover mais a cultura tradicional e
também poder dar recurso para quem mais precisa, vamos dizer assim, né? Então essa sempre foi uma ideologia do encontro nesses momentos sociais. Agora a gente vai virar neoliberal daqui a pouco, montou a empresa, né? Mas não, eu estou falando isso brincando, mas o ideal do encontro é a gente estar aí promovendo e gerando renda aqui na região. Nossa, quanta renda esse encontro de cultura já gerou. Eu tenho números, inclusive, de tanto recurso públicos que a gente trouxe para cá. E depois também números de mídia, cada ano. Ano passado, que foi um ano super fraco, mídia espontânea que foi gerada pelo encontro foi mais de 500 mil reais de mídia espontânea nacional, em todo o Brasil, às vezes no exterior. E nos outros anos foram muito mais do que isso. Imagina quanto custa 3 minutos num jornal nacional, uma coisa assim. Tudo isso está divulgando a Chapada. É bom para todos, né? É isso que a gente tem que se encontrar, nas coisas que sejam boas para todos. E quase todo o dinheiro que vocês recebem de patrocínio fica na vila, né? Com certeza. Em alimentação, são poucas hospedagem. coisas que vêm de fora, mas a maior parte e a gente faz questão disso, da mão de obra, sempre foi. Lembra a turma que faz trabalhando, as crianças, todas, todo mundo recebendo. Então era uma grande repartição de recursos. Eu achava isso assim incrível. Eu acho espero que a gente retome aí políticas públicas que valorizem a cultura, valorizem, né, o trabalho criativo, porque eu acho que o Brasil, quando fica fora disso, perde muito. A gente perde a nossa grande riqueza, que é ser criativos, né? Juliana, a gente já está o horário estourando, mas eu gostaria que você dissesse quem que está junto com você nessa empreitada, né? Quem é a equipe, quem são as lideranças. De alguém. Eu te ajudo dentro dos que eu lembro também, né? E é claro também valorizar o trabalho da Doroti, né? E eu acho que principalmente os alunos da turma que hoje trabalham no encontro, né? Porque tiveram toda essa formação em casa, na Casa, né? de Cultura, o Jefferson, o Marcos, a Poliana, né? A Poliana, a Raquel, a Nayanara, quem mais? Vamos lá, lembrando todo mundo da turma que faz? Da turma que faz, não vou, porque hoje são 90 alunos. 90. É muita gente. É muita gente. Então a gente está com parceria de 3 a 14 anos, atendendo 90 alunos lá em São Jorge. Todos eles quem dão aula são os próprios formados dentro da turma, né? Então a Doroti é uma grande parceira também nisso, como a gente falou, a Tila é a grande parceira, parte lá do que é. E também eu quero agradecer, né, também a prefeitura também, que apoia ela trabalhar lá com a gente. E a Ana, que faz a parte de comunicação, a Marina Pirillo, que está fazendo, desculpa, Marina, está fazendo, ajudando também mídias sociais e comunicação, né? Comunicação. Meu primo Murilo, os calungas chamam ele de Morilo. Meu compadre Otávio, que está sempre comigo. Otávio é bom demais. Faz parte aí da equipe. Tem todo mundo que trabalha lá na aldeia. Minha companheira, que é a Gláucia Rodrigues, que tem dado uma força incrível, faz parte. Ela tem o Centro de Estudos Universais, que é uma outra ONG que faz a aldeia em parceria com a gente hoje, né? E toda a equipe dela. Então são, assim, muitas pessoas. Pedro de Castro Guimarães, meu eterno Pedro, parceiro também. Que foi quem me convidou para estar no encontro em 2011. Que convida muita gente, que agora a gente está fazendo, inclusive com o Pedro, com outras pessoas, bastante com pessoas daqui, artistas. A gente quer fazer com que a aldeia multiétnica se torne um lugar de arte de referência dos povos indígenas. Então a gente quer fazer um lugar de visitação. Lá você sabe que na aldeia hoje agrega também Almécigas 1 e 2, né? Tá São Bento do lado, é a divisa, então a gente também está ali pelo outro lado, na Alméciga 1 e 2. A gente tem também lá o Rio dos Couros, então tem esses atrativos. A gente quer arrumar de uma forma que as pessoas possam ir visitar a aldeia e reconhecer através das sensações, da forma, o complexo cultural que a gente quer criar da visão de mundo dos povos indígenas. Então essa é a nossa ideia que estamos trabalhando, espero que até o final do ano já esteja implementada. A gente fica brincando que vai ser o Iotim aqui, indígena do Cerrado. A gente quer fazer uma coisa bem legal lá e dar essa... quebrar um pouco das visões, né? Eu acho que a gente de vez em quando tem que olhar com olhos de outras culturas para poder ver
né, até a nossa cultura, né? Exato, romper o etnocentrismo, Isso né? mesmo. Juliano George Basso, tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu te fizesse? Não sei. Você não me fez, não sei. Vocês estão precisando de apoio para alguma coisa? Responda. Sempre. Então, assim, a gente... a parte hoje em dia dos grupos musicais que a gente faz lá no Cavaleiro, que você paga aquele ingresso para entrar, inclusive mais barato para quem é morador, ela sustenta hoje grande parte dos projetos da Casa de Cultura, né? Então, assim, não é o forrozinho, a Casa de Cultura não é o forrozinho que tem no final de semana, é toda uma ideia de trabalho que a gente vem desenvolvendo aí durante esses anos. E no encontro a gente se sustenta muito bem vendendo ingresso, é uma época que vem lá dentro do Cavaleiro. Agora, para fazer o palco externo e para fazer os grupos de cultura tradicional, os circuitos mais, né, de rua e toda essa coisa, a gente está pensando em trazer aí um boi lá do Seu Teodoro, que é lindo, maravilhoso. Sim. Tem todo o Império do Divino Espírito Santo, então toda essa parte externa, ela custa bastante e é difícil da gente conseguir fazer ela porque não cobra ingresso, é gratuita, né? A gente está pensando em alguma forma de como poderia, mas quem puder contribuir e tal, inclusive com abatimento de imposto, de renda, essas coisas, a gente tem todas as leis e tal, é um valor que custa mais ou menos uns 300 mil reais. Sim. Que a gente precisaria ter para poder fazer tudo isso. Então a gente vai tentar de várias formas, com colaborações coletivas e tudo isso, e colocando todo que der a mais desses ingressos para os shows. Claro. A gente está trazendo ótimos shows esse ano, vou dar algumas diquinhas aqui. E a gente vai tocar uma também, hein? Tem o Ponto BR, tem Ponto de Equilíbrio, para firmar o ponto. E esses shows vão ser lá na aldeia multiética, no final da aldeia, no final de semana. A gente vai fazer isso com várias oficinas, com grandes mestres. E depois tem o Ciba, né? O Ciba que vai ser a próxima aí que vai tocar. Josiara, gente também da nova geração. Então, Socorro Lira. Conrado Pera, nosso parceiro também. Que teve aqui há 2 semanas atrás. Conradão aí também, parceiro, músicos. Paula de Paula, Trio Buritis, né? Todo mundo que é parte da cultura local, músicos aqui, sempre tem espaço lá na Casa de Cultura para poder estar mostrando um pouco, né, da sua arte. E então tem várias coisas, e quem puder contribuir da forma que seja, a gente ainda vai passar um caixa aí pedindo as coisas, né, para as pessoas, para ver, porque é um evento, eu acho, que favorece toda a Chapada dos Veadeiros. A ideia é de ser contributivo cada vez mais, para que a gente também não fique devendo ligações políticas de uma coisa ou outra, né? E assim, a gente nunca teve isso e nunca quer ter. A gente quer ter a liberdade de poder realmente estar falando aí e dando voz aos povos e comunidades tradicionais que aqui participam, a arte, a música, a criatividade, tudo isso. Juliano, muito obrigado por ter vindo aqui na rádio, ter cedido essa entrevista, né? Realmente pareceu um bate-papo de 2 amigos num bar, no Café com Graça, né? Com certeza. E parabéns, sucesso no encontro e tamo junto, tá bom? Valeu, tamo junto aí, todos nós aqui da Chapada. Hoje conversamos com Juliano George Basso, morador da Chapada desde 1997, presidente da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, que realiza o encontro de culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. E agora a gente vai ouvir Ciba e a Floresta. Toda vez que dou um passo, o mundo sai do lugar. Eles que vão estar no encontro esse ano.